Saudações em nome do Senhor Jesus, Deus vos abençoe. Estamos de volta para mais uma aula de História da Igreja. E nesta aula nós vamos falar sobre a Igreja medieval. E vamos dar uma revisadinha na aula passada. E falamos sobre a Igreja Imperial, que foi esse momento que o Império Romano, o Imperador Constantino, vai trazer o mundo cristão para dentro do Império Romano. Nós falamos que nesse momento da Igreja Imperial surge então essa igreja, vai se consolidar a Igreja Católica Romana, né, vai ser uma igreja oficial, diríamos assim, e paralelamente continua então aquela igreja verdadeira, aquele grupo de homens e mulheres que não aderiram a tudo isso que estava acontecendo naquele momento. Beleza. E nesta aula, então, nós vamos falar sobre a igreja medieval. Então, a igreja medieval vai mais ou menos da queda de Roma em 476. O Império Romano teve um fim com a queda do último imperador. E nisso, então, surge essa nova igreja, né, imperial que vai ter o domínio até os dias de hoje. Então, a igreja medieval ela vai da queda de Roma, em 476 d.C., até a queda de Constantinopla, que é um outro marco na história que começa, então, com a Idade Moderna. Então, a Igreja Católica passa a ter o controle e o monopólio do poder. Então, a partir desse momento, né, a Igreja medieval vai entrar nesse período da história, né, da Idade Média, também conhecida como Idade das Trevas. Foi um período, diríamos, escuro da humanidade, que teve muitos retrocessos, obviamente, teve avanços na história, quando a gente estuda mais, né, para frente na Idade Média, mas teve muitos retrocessos, né, em que a humanidade foi se encastelando, foi surgindo a época dos castelos, do medievo, né, do medieval. Então, a Igreja Católica passou a ter esse controle nesse período. A Igreja Católica é considerada a grande senhora feudal da Idade Média. As pessoas doavam muitas terras, muitos hectares de terras eram doados para a Igreja Católica, muitas propriedades e assim por diante. Então a Igreja Católica domina nesse período a partir do quinto século ali para frente, ela domina, né, o mundo cristão, diríamos assim, a influência cristã. Tá? Houve um processo no poder papal no decorrer da história. E aí, mais para frente, quando a gente estuda a história, a gente estuda sobre o humanismo, o renascimento, e daí são ideias que começam a surgir por volta do século XIV, do século XIV, XV, XVI, por ali, que são ideias, são pensamentos, são pensadores que começam a surgir e começam a questionar aquele modelo de sociedade e, junto com isso, também começam a questionar esses valores da Igreja Católica nesse momento, a questionar, né, a fé católica. Diga-se de passagem, nesse momento aí a Bíblia, as pessoas não tinham acesso à Bíblia, né, e mesmo que tivesse, a grande maioria das pessoas não sabiam ler. Então teve um período obscuro da humanidade que é chamado de Igreja medieval, em que a Igreja Católica dominou todo o saber. Ela mandava, era a igreja dominante, né? Lembrando sempre, né, é importante falar, que sempre teve, nos períodos do decorrer da história, pessoas que continuavam crendo no batismo em nome de Jesus, que continuavam crendo na unicidade, e assim por diante. E aí, um outro tópico que eu coloquei sobre o renascimento, comercial e cultural, começa a ser questionado as práticas da Igreja Católica, começa a ser questionado os valores que elas tinham, né, que a Igreja Católica tinha, a sociedade tinha, e aí chegamos, então, na reforma religiosa, e nesse período aí, Martinho Lutero é o cara que, o grande reformador, mas havia outros e já estava, né, outras pessoas já questionando também
e tendo acesso à Bíblia Sagrada e questionando esses ensinamentos da Igreja Católica. Então, que é a próxima aula que nós vamos estudar sobre a reforma religiosa. E aí eu coloquei uma linha do tempo com alguns quadros ali, alguns quadrados que tem algumas informações importantes. Obviamente, né, o bom dessas aulas é que você pode olhar de novo, até eu aconselho você a olhar de novo, com calma, revisar, olhar várias vezes, a gente reaprende, aprende de novo, então é importante. E aí você percebe então que tem, né, várias informações. Eu vou passar o cursor do mouse aqui para você ir acompanhando. Então, nós estamos estudando, né, nesse período aqui, mais ou menos de 476, onde começa aqui a Idade Média, e vamos até esse período de 1453, que é onde ocorre a queda de Constantinopla, e aqui no meio, então, vai surgindo esse nascimento do Estado Pontificial, vai surgindo a Igreja Católica com mais força, e assim por diante, certo? Então, a Igreja Católica vai começar a ser questionada, e aí vem a Reforma Protestante, que é a próxima aula que nós vamos estudar. E assim chegamos ao fim, né, desta aula de História da Igreja, Igreja Medieval. Deus vos abençoe e nos encontramos então na próxima aula.